o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Dos corações, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, nós contamos com o apoio aqui indispensável do nosso companheiro Saulo Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Como sempre, agradecendo a prestigiosa audiência dos nossos amigos, né? E pedindo ao Pai que os abençoe a todos em seus lares, em seu trabalho, enfim, na sua labuta diária. Que assim seja. Também temos aqui conosco o nosso querido amigo Joel Vaz, que, como sempre, prepara a sua agendinha luminosa para clarificar a nossa caminhada, né? Vamos lá. Muita proteção de Jesus para todos nós, nos nossos lares, e em especial para Divaldo Franco. Dê uma atenção especial para ele, por favor, Mestre Jesus, porque o homem nos espanta a cada dia pela sua dedicação, pelo seu amor e pela sua resistência física na divulgação da doutrina espírita. Imaginem vocês que ele fez uma jornada de 40 dias pela Europa, pulando de país em país, parece que ele não dorme porque viaja de um lado para o outro e tal. Ao terminar, recebeu um convite para fazer uma série de palestras nos Balcãs. E já estava no Brasil. Aí voltou para lá e fez. Terminada essa tarefa, voltou para o Brasil e foi para o interior da Bahia. Fez uma série de conferências lá, de palestras e tal, e foi para o interior de Mato Grosso. E Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Também. E no dia 25 já está aqui no Rio de Janeiro para começar a sua jornada maravilhosa pelo Sudeste, porque ele vai falar no Rio de Janeiro, vai falar em Juiz de Fora, vai falar em Cabo Frio. Mas hoje eu quero salientar que no dia 25, às 20 horas, que é uma segunda-feira, ele estará fazendo a abertura do 29º ciclo de palestras do Quinto Céu. Ele vai fazer isto ali na Rua das Laranjeiras, 346, que marca também o início da sua jornada por aqui. Mas, como eu falei, que vou me fixar hoje, principalmente porque a jornada dele, depois daqui do Rio de Janeiro, ele vai para Juiz de Fora, depois ele volta para cá, no princípio do mês de setembro, e no próximo programa eu dou esse roteiro todo. Hoje eu quero falar dessa belíssima jornada, que é a 29ª jornada do Quinto Céu. É um ciclo de palestras que começa no dia 25 com o Divaldo e depois no dia 27, que é quarta-feira, no Teatro Vanucci, às 18h30, um pouco mais cedo. Portanto, o professor Álvaro Crispino, com um tema família, como educar a nova geração. Olha que coisa oportuna e especialíssima. Já no dia 30, que é um sábado, às 16 horas, o jornalista, brilhante jornalista e orador espírita, o André Trigueiro, estará no auditório do Comando do Estado-Maior do Exército na Praia Vermelha, às 16 horas, falando sobre preconceito. Você respeita as diferenças? Olha, é imperdível, porque ele é um craque. Além do talento dele como apresentador, ele é um conhecedor da doutrina espírita, porque ele é um dedicado apóstolo dessa pesquisa, desse conhecimento. E no dia seguinte, no mesmo lugar, que é no auditório da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, meu querido amigo e nosso parceiro aqui, professor César Reis. Só para estragar a semana. Não, ao contrário, para dar um brilho no final da semana. Está aqui escrito, para fazer o encerramento com chave de ouro. Eita. Este é o texto que a gente tem aqui, que eu assino embaixo. E ele vai falar, então, sobre um tema também muito interessante, dolorido no primeiro momento, mas profundamente apacentador, que é a perda dos entes queridos. Como entender? É um momento difícil, eu passei um recentemente e sei como é complicado, mas a doutrina espírita dá o suporte para que a gente passe por esses momentos difíceis, apacentados pela amorosidade da doutrina. Hoje à noite, na Casa Espírita, Tenda dos Irmãos do Oriente, o nosso querido irmão Carlos Assis vai fazer uma belíssima palestra
Aqueles que moram em mim é o tema. Aqueles que moram em mim é a afetividade, a abordagem da amorosidade, enfim. Quarta-feira, hoje, portanto, às 20 horas, lá na Tenda dos Irmãos do Oriente. E no Teatro Vanucci continua a sequência de apresentações. Na terça-feira, às 21 horas, o Julgamento Paranormal, e nas quartas-feiras, às 5 horas da tarde. E hoje, excepcionalmente, vai haver uma sessão de passes e energização das águas. Maravilha, que bom. Muito bem, nosso Luiz Roberto Ramam, de São João de Meriti, faz umas perguntas aqui interessantes, viu, sabe? A pergunta do nosso Ramam é a seguinte: podemos nos encontrar com a alma de pessoa viva durante o sono? Tem gente que sai correndo. E não dorme mais. Eu conheço um que não voltou mais a dormir naquele quarto quando ele achou que tinha alguém dentro dele. Bom, vamos lá então. No Livro dos Espíritos, nas questões 413 a 418, e também no Livro dos Médiuns, no capítulo 7, números 114 a 118, nós vamos encontrar elucidativas referências sobre o assunto que o nosso amigo aí está perguntando. Os espíritos guias, eles nos informam que tal evento é possível, e para algumas pessoas esses encontros são tão realistas que ficam marcados na memória de quem os vivencia. Assim, duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono, e muitas que julgam não se conhecerem costumam também reunir-se e falar-se. Pode-se ter, sem que se suspeite, amigos até em outro país. É muito comum o fato de nos encontrarmos durante o sono com amigos, parentes e conhecidos. Quase todas as noites nós fazemos essas visitas, e é por isso que, ao despertarmos, guardamos a intuição desse fato, do qual se originam ideias, evidentemente essas ideias que nos surgem, né, como se fossem inventadas naquela hora, mas elas são produto desses encontros na hora do sono. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte: pelas nossas afinidades, pelos nossos propósitos, nós não precisamos ter só afinidades familiares, nós podemos ter afinidades de ideias, claro, de conceitos, de objetivos. Então, isso tudo funciona como uma sintonia, e na hora do sono nós temos oportunidade de encontrar não só com os nossos amigos, né, com os nossos parentes, com aqueles que estão no nosso coração, e com eles trocarmos ideias. E eu tenho um conhecido que inclusive ele faz, e nós falamos em Jung, eu tenho a tendência de falar Jung por causa do inglês, mas nós temos uma das recomendações que ele fazia é que as pessoas dormissem com um bloquinho do lado e no despertar ou durante o sono acordasse e anotasse ideias que tinham, como ele dizia, eram insights que viessem, mas na verdade não deixava de ser argumentos trocados com amigos espirituais que faziam com que brotassem ideias que fossem produtivas, né? Então, é esse o processo, e é possível perfeitamente. Muito bom. Quer dizer que durante o sono a gente sintoniza com outras criaturas, por questão de afinidade a gente se encontra. E às vezes a gente se lembra, né? A gente se lembra depois. A gente não lembra sempre, porque na verdade a questão do sono é uma questão de mudança de plano vibratório, né? Então muitas vezes quando você passa de um plano para outro, as coisas se apagam, ficam lá no outro plano, não vieram para esse aqui. E às vezes aparecem aqui também de uma maneira diferente, né? Porque as reverberações da estrutura vibratória do plano não necessariamente são as mesmas das que existem aqui no nosso plano. Muito bem. E aí o nosso irmão pergunta: como é explicado o sonambulismo? Olha, o sonambulismo talvez seja, dos processos relacionados com o sono, o mais conhecido, né? Um dos mais difundidos. Né? Então, os espíritos amigos, eles definiram o sonambulismo
como sendo um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, onde a alma tem percepções que não dispõem de outros estados. Agora, o sonho, ele é um estado de sonambulismo imperfeito. São explicações espirituais que vêm no livro dos Espíritos. No sonambulismo, o espírito ele está na posse plena de si mesmo. Porque no sonho, muitas vezes, você fala, eu sonhei umas coisas estranhas, eu estava voando, eu estava em tal lugar, eu estava assim. Tá? Então, é uma coisa onde você não tem assim, uma percepção exata é como se você não estivesse se dominando, e sim participando de eventos que vão ocorrendo à sua revelia. Né? Agora, quando se diz que o espírito está na posse plena de si mesmo no sonambulismo, e é isso mesmo, e por isso ele goza de maior liberdade e de maior lucidez. Nesse estado, o corpo mergulha num sono bem profundo, como acontece no sono causado pela anestesia. Olha que interessante. Assim sendo, popularmente, considera-se sonâmbulo o indivíduo que se levanta dormindo, fala, gesticula, anda de um lado para o outro, às vezes pula janelas baixas ou sai pelas portas caminhando pelas ruas. Enfim, ele age como se ele estivesse desperto. Essa questão ela foi muito bem elucidada pelos Espíritos na questão 425 do Livro dos Espíritos. Ali o leitor ávido por conhecimentos vai encontrar informações muito interessantes a respeito disso. E o nosso ouvinte também. Veja lá, tem uma informação, o Espírito Milanês, na obra Filosofia Espírita, volume 9, capítulo 17, ele faz o seguinte comentário sobre essa questão. Olha o que ele fala. No estado sonambúlico, o espírito se isola do corpo por meio de sua forte vontade e maturidade espiritual. Ele, pela ciência do pensar, retarda a circulação da força vital, como que coagulando-a, sem perda para a sua volta ao corpo, e que, quando isso se dá, é na plenitude do silêncio. Não existe violência nessas operações. Então, o que Milanês nos diz é o seguinte, o espírito continua dominando o corpo, ele tem pleno conhecimento do que está fazendo, e ele age como se o corpo estivesse andando, não estivesse com sono, nem deitado, nem dormindo. É um estado bem sui generis, né? Outra questão que levantada aqui é da telepatia, né? Está bem dentro dessa linha, né? O espiritismo aceita telepatia, como é que funciona isso? Olha, César, a telepatia, que é a transmissão do pensamento à distância, é o fenômeno que consiste na transmissão do pensamento de uma pessoa para outra, sem o uso de uma linguagem articulada, ou seja, sem se falar qualquer coisa e sem qualquer som vocal. Nós podemos entender que nessa situação ocorre a transmissão de palavras, ideias, imagens de pessoas e objetos, figuras, desenhos, etc. No século XIX, inúmeras instituições científicas na França, na Escócia, na Inglaterra, elas fizeram experiências que comprovaram a telepatia como sendo um processo de real transmissão do pensamento sem qualquer intervenção humana. Nós temos notícias, inclusive, de que os cientistas da Agência Espacial Russa, assim como os cientistas da NASA, eles utilizaram a telepatia nos voos espaciais, provando que as distâncias não impedem a transmissão do pensamento, que se propaga exatamente como nos casos de mediunidade, onde o espírito transmissor emite o seu pensamento para o médium receptor. André Luiz, no seu livro Mecanismo da Mediunidade, ele nos diz que sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, nós criamos formas, pensamentos ou imagens, moldes, que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Ou seja, podemos transmitir o nosso pensamento por um processo telepático que vai se espalhar como ondas que poderão alcançar outra pessoa que tenha a capacidade de recebê-lo
como receptor por ela influenciado. Dentro da visão espírita, a comunicação entre espíritos é um fato bem estabelecido. Em particular, a comunicação entre espíritos encarnados, que é uma forma particular dessa capacidade de comunicação. Temos assim, então, uma explicação muito natural e, dizemos, intuitiva da telepatia. Essa explicação funda-se num princípio muito mais geral que explica simples e igualmente bem a enorme variedade de comunicações ou fatos psicológicos. Daí a razão da recomendação de Jesus, também enfatizada por Kardec, para que sempre oremos e vigiemos, pois a oração é nossa maior proteção e com ela sempre seremos receptores apenas de ideias edificantes. Muito bem. Então, meus amigos, vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco retornamos com a Internet do Bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, ainda com foco no mês dedicado aos pais, selecionamos para hoje uma mensagem de autoria de Marta Medeiros, intitulada Nossos Pais, que passamos a apresentar. Pais heróis e mães rainhas do lar. Passamos boa parte da nossa existência cultivando esses estereótipos. Até que um dia, o pai herói começa a passar o tempo todo sentado, resmunga baixinho e puxa os assuntos sem pé nem cabeça. A rainha do lar começa a ter dificuldade de concluir as frases e dá para implicar com a empregada. O que papai e mamãe fizeram para caducar de uma hora para outra? Eles fizeram 80 anos. Nossos pais envelhecem. Ninguém havia nos preparado para isso. Um belo dia, eles perdem o garbo, ficam mais vulneráveis e adquirem umas manias bobas. Estão cansados de cuidar dos outros e de servir de exemplo. Agora, chegou a vez de eles serem cuidados e mimados por nós, nem que para isso recorram a uma chantagenzinha emocional. Tem muita quilometragem rodada, sabem tudo, e o que não sabem, eles inventam. Não fazem mais planos a longo prazo, agora dedicam-se a pequenas aventuras, como comer escondido tudo o que o médico proibiu. Estão com manchas na pele, ficam tristes de repente, mas não estão caducos. Caducos ficam os filhos, que relutam em aceitar o ciclo da vida. É complicado aceitar que nossos heróis e rainhas já não estão no controle da situação. Estão frágeis e um pouco esquecidos. Têm este direito, mas seguimos exigindo deles a energia de uma usina. Não admitimos suas fraquezas, seu desânimo. Ficamos irritados se eles se atrapalham com o celular e ainda temos a cara de pau de corrigi-los quando usam expressões em desuso, como calça americana, frege, alto de praça, criado mudo, alpendre, quebra-luz. Em vez de aceitarmos com serenidade o fato de que as pessoas adotam um ritmo mais lento com o passar dos anos,
Simplesmente ficamos irritados por eles terem traído nossa confiança, a confiança de que seriam indestrutíveis como os super-heróis. Provocamos discussões inúteis e os enervamos com nossa insistência para que tudo siga como sempre foi. Essa nossa intolerância só pode ser medo. Medo de perdê-los e medo de perdermos a nós mesmos. Medo de também deixarmos de ser lúcidos e joviais. É uma enrascada essa tal de passagem do tempo. Ensina-nos o tempo todo a tirar proveito de cada etapa da vida, mas é difícil aceitar as etapas dos outros, ainda mais quando os outros são papai e mamãe, nossos alicerces, aqueles para quem sempre podíamos voltar e que agora estão dando sinais de que um dia já não estarão lá quando os procurarmos. Irão partir sem nós. Essa é uma dor que teremos de sentir algum dia, mas nunca estaremos suficientemente preparados para enfrentá-la. Se você ainda pode ter os seus velhinhos com você, cuide bem deles. Cerque-os de carinho e de conforto nos derradeiros dias de suas preciosas vidas. Meus amigos, esta mensagem encontra-se ilustrada em PPS na página do ICEB, na internet, no endereço www.portaliceb.org.br. Agradecemos a sua gentil audiência e nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, agosto 2014. Artigo central: os animais na trilha da evolução. Irvênia Prada. Pelos caminhos da educação. Breve reflexão sobre nós e os animais. Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência. O espaço e o tempo conectados pela teoria da relatividade. Cláudio Zanata. Entrevistado de agosto. Jorge André dos Santos. Crônicas de família. Ana Guimarães. Outono da vida. Destaque para o centenário de Jaime Hollenberg de Lima no Lar Fabiano de Cristo. No acervo do ICEB, História da Filosofia, professor Newton de Barros. No Encontro com Jesus, uma obra toda espiritual, Fabiano Nunes. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Teresa Costa, a ética humana para com os animais. Revista Cultura Espírita. Pai. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Olha, as notícias do nosso ICEB para o próximo sábado são verdadeiramente muito interessantes. Na parte da manhã, Silvio Portugal estuda a doutrina espírita de 8h30 até as 10 horas. Estuda também mediunidade, das 10 até o meio-dia. Silvio Portugal, conosco no nosso ICEB. Altamiro Rocha, para quem se dedica ao Esperanto, a língua da esperança, da comunicação universal. Esperanto Básico 1, de 9h30 até as 11 horas. E o Esperanto Básico 2, logo em seguida, de 11 até o meio-dia. Na atividade de 1h30 da tarde, Luzia Matias, estudando o pensamento de Joana de Ângeles, sob a coordenação do nosso diretor-presidente eterno vitalício, o professor e doutor Jorge André dos Santos. Jorge André é uma dessas pessoas ícones do nosso ICEB. Profundamente ligado ao estudo da psique humana, na minha opinião, Neandertal Alves, o mais eloquente tradutor das obras de André Luiz e muito importante nesta explicação desta visão psicológica totalmente espiritual que traz Joana de Ângeles em suas obras.
E gostaria de dizer a você que o destaque da nossa revista Cultura Espírita, pelo nosso presidente atual, César Soares dos Reis, tem como tema exatamente Jorge André dos Santos. Nos fala na nossa revista Cultura Espírita de agosto, César Reis, a respeito deste ícone, Jorge Andréa. Ele é um homem múltiplo, humildade, modéstia, elegância de atitudes, ética, zelo, perseverança, fidelidade, coragem moral, simplicidade. São alguns dos atributos que ornam a pessoa de Jorge Andréa. O bom humor permanente, a paciência capaz de repetir 1000 vezes, até que a gente entenda o que dita sua mente privilegiada, seu saber imenso. Sua cultura permite mergulhos profundos que nos levam à verdadeira sabedoria. É um homem raro, verdadeira inspiração de vida. Jorge Andréa prova que é possível ser nobre e justo, idealista e voltado para um mundo melhor. Jorge é um gigante do amor. Estivemos juntos, César Reis e Jorge Andréa, no Congresso Espírita Mundial, realizado em Lisboa em 1998. Observei a reverência dos espíritas do mundo inteiro, presidente de honra do nosso ICEB, fundador do Lar Fabiano de Cristo, é absolutamente fiel à doutrina espírita. Para nós, é uma honra e um privilégio conviver com Jorge Andréa, que nos lembra do passado dos grandes pioneiros como Deolindo e aponta ao futuro, que será sempre reservado ao encontro da ciência com a filosofia e a religião, que ele, Jorge Andréa, promove tão bem em nosso instituto. Fecha aspas, César Soares dos Reis, na nossa revista de agosto, Revista Cultura Espírita, imperdível. Cláudio Conte estará conosco às 3 da tarde na cadeira Religião Espírita, o despertar de um novo mundo. Tema, Busca da Verdade Espiritual. Olha, encontro marcado. Próximo sábado, 3 da tarde, Cláudio Conte e o tema Busca da Verdade Espiritual. Como você já sabe, o portal do ICEB está sendo todo reformado. Nova vida, novo portal, www.portaliceb.org.br. Neandertal Alves e até o nosso próximo encontro. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.